Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica, né? Aula 3 da parte de projeto em subestações. Eu vou falar um pouco do cuidado que vocês têm que ter em relação ao paralelismo de transformadores em subestação. Vocês têm aqui um exemplo, um barramento em média tensão e 4 transformadores. Esses transformadores estão atuando em cubículos diferentes, estão em paralelo. E aqui nós temos os disjuntores de baixa tensão e toda a carga aqui sendo consumida por esses transformadores. Quando nós falamos em paralelismo de transformadores, nós temos que tomar o devido cuidado. Por quê? Por mais que as potências sejam iguais desses transformadores, existe uma diferença entre esses transformadores, mesmo sendo produzido com a mesma potência, diferença na impedância percentual desses transformadores. E aí o que vai acontecer é que a carga vai fluir nesses transformadores de forma desigual. Então, se nós temos 2 ou mais transformadores, com as potências nominais iguais, pessoal, e construídos na base de um mesmo projeto eletromecânico, e se eles forem colocados em paralelo, como estão aqui, a carga para fins práticos, teoricamente, ela se distribuirá igualmente pelas unidades referidas, Só que na prática, por isso que eu coloco aqui que, no entanto, nós consideramos que esses transformadores têm potências iguais, nominais, impedâncias percentuais diferentes, o que constitui um caso de natureza prática que é muito comum na fabricação do transformador. E aí a carga vai distribuir diferentemente em cada unidade de transformação. Então, uma unidade vai ter um pouquinho mais de carga, outra unidade um pouco menos de carga, e assim sucessivamente. Se eu tenho uma demanda aqui embaixo, teoricamente, se tudo fosse igual, a carga drenando aqui, eu teria a mesma corrente aqui, a mesma potência consumida aqui, aqui e aqui. Na verdade, isso não acontece em função da diferença que existe, mesmo tendo a mesma potência, na construção dos transformadores. Isso é muito importante porque quando você está no projeto de subestação, você está tendo ali um paralelismo de transformadores, você tem que verificar qual é essa distribuição de carga nesses transformadores. Então, diferentes unidades de transformação. Então, aqui nós vamos definir 2 equações que eu chamei de 12,4 e 12,5. Então, para vocês determinarem, para a determinação da distribuição de corrente pelas unidades de transformação, vamos considerar 3 transformadores de potências nominais, que eu chamei de potência nominal do trafo 1, potência nominal do trafo 2, potência nominal do trafo 3, com impedâncias percentuais iguais, ZNT1, ZNT2, ZNT3, que eles estão ligados em paralelo. E aqui nós vamos verificar qual é o valor da impedância média de curto-circuito, que eu vou chamar de ZMT. ZMT é a impedância média de curto-circuito, que é dado por essa equação que eu chamei de 12,5. Então, como é que eu calculo a impedância média de curto-circuito desse transformador? ZMT é a potência nominal 1 mais a potência nominal 2 mais a potência nominal 3 do transformador. Dividido pela potência nominal 1 dividido pela impedância nominal T1, potência nominal do trafo 2, impedância nominal do trafo 2, potência nominal 3 dividido pela impedância 3 nominal. Então, aqui nós temos o quê? O cálculo da impedância média de curto-circuito. Do outro lado aqui, eu vou calcular qual é a potência que cada
transformador efetivamente vai estar trabalhando. Como vai ser a distribuição da carga. Então, a potência efetivamente, que eu chamei de PCT1, distribuída no transformador 1, é PC, onde PC é a potência, ou seja, é a demanda máxima ou a demanda consumida lá na subestação, multiplicado por PNT1, que é a potência nominal do trafo 1, vezes a impedância média de curto-circuito, ZMT. Isso dividido pela soma das potências, multiplicado por ZMT1. Da mesma forma, para me determinar qual a potência efetivamente que vai ser utilizada do transformador 2, que eu chamo de PCT2, é a potência, é a demanda, né, que vai estar consumindo, que é a PC, que eu chamei, PNT2, ZMT, dividido pela soma das três potências, multiplicado pela potência média de curto-circuito. Aqui, que é o ZMT. PC3 é PC, PNT3 vezes ZMT, dividido pela soma das potências dos trafos, multiplicado pela impedância média de curto-circuito. Então, essa potência PCT1, PCT2, PCT3 é a potência efetivamente distribuída no transformador 1, transformador 2, transformador 3. Devido a quê? Devido ao paralelismo e à diferença que nós temos, mesmo os transformadores sendo iguais, a diferença que existe nas impedâncias nominais percentuais dos transformadores. Então, aqui nós temos uma unidade de transformação, 3 cubículos, né, que nós já vimos aí na parte 1, 2 de projeto de subestação. Nós temos aqui o transformador 1, transformador 2, transformador 3. Esses transformadores ligados no barramento de média, 13.8, por exemplo, que nós estamos tratando. E aqui embaixo nós temos X1, X2, X3, são as saídas primárias desses transformadores. Aí a gente comenta o seguinte, que 2 transformadores fabricados com a base em um mesmo projeto, eles não resultam características elétricas perfeitamente iguais. A própria ABNT tolera as seguintes diferenças de um transformador para outro. Então eu tenho um transformador, saiu lá na linha de produção, de mesma potência que um outro transformador, a ABNT ela permite uma relação de transformação mais ou menos 0,5% de um transformador para o outro, de mesma potência. Admite também uma diferença na impedância percentual de mais ou menos 7,5%. E a corrente a vazio, mais ou menos 20%. Isso já é previsto, né, pela ABNT. Na prática, são aceitos transformadores para serviços em paralelo, com até 10% de diferença na impedância percentual. Isso sem que haja maiores consequências na operação normal das unidades, que são mencionadas aqui em cima. E a gente tem que contar que as demais características do transformador elas sejam respeitadas. Então, 10% de diferença é o tolerado. Agora, vamos fazer um exemplo, pessoal. Vamos fazer um exemplo, que é o seguinte. Vamos considerar que lá no meu cubículo de transformação, eu vou ter 3 transformadores. Transformador 1, transformador 2, transformador 3. Transformador 1, ele tem uma potência nominal de 500 kVA, impedância nominal de 3,5. Transformador 2 tem uma potência de 750, impedância nominal 4,5. Transformador 3, 1000 kVA, tem aí uma impedância percentual 5%. Nós sabemos que a demanda solicitada, a demanda que é solicitada pelo sistema, o projeto, a subestação, é 2.100 kVA. Vamos determinar a distribuição da carga pelas 3 unidades. Como é que vai ficar a distribuição? Aqui eu já estou colocando 3 transformadores em paralelos de potências diferentes. Se fossem potências iguais, eu poderia ter até uma diferençazinha aqui
de 10% da impedância percentual. Então, eu quero calcular como é que vai ser a distribuição, quanto de carga vai distribuir pelo transformador 1, 2 e 3. Então, vamos achar primeiro a impedância média de curto-circuito, que é dada em percentagem. O que eu tenho que fazer? ZMT, eu vou somar potência 1, 2 e 3 dos transformadores, está aqui, 500, mais 750, mais 1.000. Vou dividir, pessoal, pela potência nominal do transformador 1, ZNT2, potência nominal T2, ZNT2, P3, ZNT3. Então, tem esses dados aqui. Então, 500 mais 750 mais 1.000, 500 por 3,5, está aqui, 500 por 3,5, 750 por 4,5, 1.000 por 4,5. Aí a impedância média de curto-circuito, ZMT de curto-circuito, 4,4%. Logo, nós vamos calcular a distribuição de carga para cada transformador. Vamos pegar a distribuição de carga para o transformador 1, PCT1. A distribuição de carga do transformador 1 é PC, que é a demanda, que é a potência de demanda 2,100, vezes 500, vezes a impedância média, dividido pela soma das potências nominais do transformador, vezes a impedância percentual do transformador 1, que está aqui. Portanto, o transformador 1 vai ter uma distribuição de carga de 587 kVA. Vou fazer o mesmo cálculo para o transformador 2. Demanda, né? 2,100 kVA vezes 750, que é a potência do transformador, vezes 4,4, que é a impedância média de curto-circuito percentual, dividido pela soma, multiplicado pela impedância percentual do transformador, 685 kVA. Essa é a potência distribuída nele. Depois nós temos a potência distribuída no transformador 3, 2.100 vezes 1.000 vezes 4,4, né, dividido pela soma vezes a impedância percentual. Isso vai me dar 822 kVA. Então veja que um transformador de 500, a distribuição de carga vai ser 587 em cima dele. Um transformador de 750, a distribuição de carga 685, de 1.822. Portanto, a distribuição percentual de carga nas 3 unidades de transformação será, exemplificando para vocês. Eu vou pegar a potência, a distribuição vai ser com 587 menos 500 dividido por 500, que é a potência do transformador 1. Então, vou ter que o transformador 1, nessa situação, estaria em 17,4% em sobrecarga. Já o transformador 2, a distribuição de carga nele é 685, menos 750, que é a potência dele, ele estaria com uma folga de menos 8, estaria uma folga de 8,6, ou seja, ele estaria em subcarga. E o P3, transformador 3, é 822, né? Menos 1.000 dividido por 1.000, ele estaria em subcarga. Então, veja que o transformador menor, de 500, nessa situação ele ficou com 17,4 em sobrecarga. Então, estou colocando isso, que na hora de você fazer o dimensionamento do transformador e da sua demanda, atentar à distribuição das cargas em função dos transformadores. Então, quando a gente coloca transformador em paralelo, procuramos sempre colocar ali transformadores de mesma potência. Claro que existe uma diferença na impedância percentual, mas que não ultrapasse 10%. Aqui eu mostrei só para vocês verem que se eu coloco 3 transformadores com potências diferentes em paralelo, nós vamos ter essa situação aqui. Pessoal, vocês devem ficar sempre ligados aqui no canal da Universidade da Elétrica.